Fala galera, tudo bem? Eu sou a Fabi Vinco. E eu sou a Mia Mastrocolo. E bem-vindos ao Sofá do Duas na Linha. Hoje teremos giro de notícias de NFL, muita coisa, giro de notícias da NBA e hoje uma novidade, giro de notícias da NHL. Afinal, nesse canal, a gente ama esporte e vai falar de tudo que a gente puder. Não é mesmo? Sem sombra de dúvidas. Então, vem com a gente. Para começar, o nosso giro da semana já vem com notícia de venda de ingressos. A gente já tá desesperado, não é mesmo? Que não é a venda de ingressos no Brasil. Calma aí, galera. Calma que a gente tá falando da venda de ingressos em Londres e que já deu o maior bafafá. Eles tiveram que suspender a venda por causa de tráfego muito grande no site. Ai, gente, um horror, tá? A Ticketmaster, como sempre, não deixa a desejar. Na verdade, sempre deixa a desejar. É que eles entregam sempre pior do que a gente imagina. Isso é um fato. Então, assim, já tá dando bafafá em Londres. Então, se você, como a gente, quer ir pro jogo, pega a sua cobertinha, pega o seu travesseirinho e vamos pra fila. Porque não vai ser fácil, tá? Eles tiveram que cancelar as vendas no site da Ticketmaster inglesa porque simplesmente deram mais de 250 mil pessoas na fila virtual. O que aconteceu? Eles viram que tinha muito cambista, muito bot, e no final das contas, eles preferiram cancelar a venda de ingressos para que os fãs de verdade tivessem a chance de conseguir o ingresso que eles tanto sonham. O meu sonho é que fizessem isso aqui no Brasil. Nossa, porque sim. Quem acompanhou toda a saga de ingresso do ano passado sabe o horror que foi para comprar todo o bafafá que teve de cambista na fila e tudo mais. Então, a gente já tá aqui, o quê? Se preparando psicologicamente para esse ano. Pois é, eu tava lá o ano passado, não foi fácil. Esse ano não vai ser diferente, eu tenho certeza disso. E a gente vai estar na fila. Ah, com certeza. Até porque isso aí a gente, com o perdão das palavras, tá todo mundo aqui doido pra brigar com criança e idoso pra conseguir ingresso. Ai, é exatamente isso. E corrigindo uma informação, espera só um minuto. Corrigindo uma informação que passaram por aí. A bilheteria da Ticketmaster presencial é no Shopping Ibirapuera, não é no Shopping Eldorado. É verdade, durante essa semana a gente viu muito perfil por aí divulgando que a bilheteria era no Shopping Eldorado. Não Negativo, Shopping Ibirapuera. Exatamente, então fiquem atentos no local da bilheteria, ok? Aliás, fiquem atentos extremamente em locais oficiais de venda, site oficial, por favor, não caiam em golpes. Sim, importantíssimo isso. Mas, continuando o nosso giro de notícia, vamos falar de NFL mesmo. Patrick Mahomes disse que não vai tentar vaga nas Olimpíadas devido à sua idade já avançada. Aqui neste canal, como vocês já viram no vídeo passado, se não viram, vão ver. A gente, nesse canal, é contra jogadores de NFL tomando posições de jogadores que se dedicam exclusivamente ao flag football. E veio o Patrick Mahomes falando que, devido à idade dele, ele não tentaria vaga e etc. Mas você acha que Patrick Mahomes seria um quarterback de flag melhor do que o da seleção? Definitivamente não. E eu explico por quê. Patrick Mahomes precisa de uma OL para protegê-lo, coisa que no flag football não existe. Quando a OL dele foi anulada, a gente viu o que aconteceu. E outra, o braço do Patrick Mahomes é calibrado para um campo de futebol americano que tem 100 jardas. O campo de flag é menor do que isso. Então, ele iria com o braço dele calibrado para o jogo de NFL, futebol americano tradicional. Lançar aqui no quintal de casa. Exatamente. Eu, particularmente, duvido muito que Patrick Mahomes daria um bom QB de flag. Como vocês sabem, esse assunto entre flag e NFL tá rendendo muito. E não parou por aí. Essa semana, o Darrell Dossett, que é o quarterback da seleção de flag, o nosso querido host, falou sobre isso, inclusive muito desgostoso. Falou que esse é um esporte que eles jogam há muito tempo e que eles sentem que são os melhores.
e que eles não precisam de outros jogadores como os da NFL. Mas o bafafá não parou por aí. Exatamente. Porque além da declaração do Walsh, a gente teve os irmãos Kelce falando sobre isso. Ai, que preguiça. E, na minha opinião, irmãos Kelce podiam ter ficado quietos. Sem dúvidas. Travis Kelce e Jason Kelce, mais uma vez, trouxeram essa polêmica de jogadores da NFL no flag football, na seleção americana de flag football nas Olimpíadas. Bom, o Travis, ele propôs que fossem feitas seletivas para poder montar o time. Ok, até aí, tá tudo bem. Se tivesse parado por aí, ia ter ficado ótimo. Teria ficado ótimo. Mas não ficou. O problema foi que o Jason veio e falou o seguinte, que ele não entende nada de flag football, mas, atenção, que ele tem a certeza de que esses caras da seleção americana não são os melhores do mundo. Como alguém que diz que não entende nada pode falar que não é a melhor seleção do mundo? Eu acho que aí, pra mim, a gente já pode largar a mão. Como que alguém que diz que não entende nada pode afirmar qualquer coisa sobre o assunto no qual diz que não entende nada? Não faz o mínimo sentido. Pelo amor de Deus. Se ele, a partir do momento que ele disse que não entende nada de flag football, então assim, amigo. Ele já não tem mais direito de opinar sobre aquilo. Exatamente. Pega seu banquinho, sai de fininho e fica quieto. Exato. Então assim, geralmente somos muito fãs, inclusive, Sim. do podcast dos irmãos Kelce. E muito fãs deles também, do Travis dos e do dois. Jason. Mas foi um momento que eles poderiam ter ficado quietos. Sim. Eles teriam se saído muito melhor se tivesse parado somente na afirmação do Travis Kelce. Teria ficado muito melhor, né? Teria ficado muito mais bonito. Enfim, o que vocês acham que vai dar isso aí? Comenta aqui com a gente pra gente conversar sobre isso. Continuando o nosso giro de notícias, temos uma notícia sobre Dallas Cowboys. Brian Schottenheimer, novo head coach do Dallas Cowboys, disse em uma entrevista que o nosso QB, muito conhecido, chamado Dak Prescott, ainda se encontra em desenvolvimento. Eu quero pedir a opinião da Mia, mas pelo visto, vocês já estão percebendo qual que vai ser a opinião, né? Mas, mesmo assim, fala pra gente, Mia, o que você acha disso? Como que faz 10 anos? 10 anos. É a 10ª temporada do Dak Prescott na NFL. E ele ainda está em desenvolvimento. Lembrando que Dak Prescott passou pelas mãos de Mike McCarthy. Se Mike McCarthy não conseguiu te desenvolver, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia pra você. E essa notícia é: você não serve pra ser quarterback. Exato. Gente, não tem como um cara que tá há 10 anos à frente do Dallas Cowboys ser tido como um cara que ainda tá em desenvolvimento. Parece piada de mau gosto, mas não é. Não é. É real. A gente queria que fosse uma piada de mau gosto, muito inclusive. real. O Brian realmente falou isso, gente. Aqui, desculpa. Não que desse pra defender muito o Dallas Cowboys antes, por motivo de Jerry Jones, e vocês que... Quem me conhece, sabe? Vou vestir a blusinha branca. Quem me conhece, sabe? Mas assim, não dá... Gente, não dá. 2025. E assim, o comentário sobre Mike McCarthy é simplesmente porque é um dos head coaches que melhor desenvolveu quarterbacks na vida. Mike McCarthy é o head coach que vai fazer o seu quarterback lançar 600 jardas e você vai perder o jogo. Exatamente. Mas ele desenvolve um quarterback como ninguém. Então... Não tem justificativa pra você falar que o Dak Prescott ainda tá em desenvolvimento depois de 10 anos, sendo que 4 desses 10 ele tava na mão do Mike McCarthy. 4, 5? Não, 4. Foram por aí. 4. Eu acho que 5, mas tudo bem. Não importa. E isso aqui não faz diferença. Que fosse 2 anos. Mike McCarthy, sendo Mike McCarthy do jeito que é, consegue desenvolver um cone pra lançar a bola. Não é possível que alguém vai olhar pra nossas carinhas e falar que Dak Prescott ainda tá em desenvolvimento. É difícil de acreditar. Não é que é difícil de É acreditar. real, mas é difícil de acreditar. Não dá. Como próxima notícia, temos uma informação
de que Will Levis, que dizem por aí que estava pronto, né, pra jogar. Ouvimos muito isso no draft dele, Exatamente. que ele era o quarterback pronto para a NFL. Exato. Aparentemente não está muito feliz com a chegada do Cam Ward no Tennessee Titans. Aparentemente, tudo que dizem por aí, notícias, bafafás de bastidores. Pipipi de vestiário. Diz que o garoto não tá feliz. Afinal, pelo que parece, ele vai esquentar banco esse ano, tá? E assim, vai ser o 3º ano na NFL dele. E ele nunca teve no banco da NFL. E, de acordo com o próprio Levis, isso não vai deixar ele se abalar, nem mudar a sua mentalidade. Assim, Mia, assim, acho que ele devia sim mudar essa mentalidade, porque, amigo, até aqui não resolveu. Se você já tá no 3º ano e não virou nada, vamos lá? O fato dele ser um terceiranista e, no final das contas, nunca ter ido pro banco, ia chegar a algum ponto da carreira dele de que ele iria pro banco. Não, isso chega pra todo mundo. Tá Exato. Certo que chega mais num momento meio complicado e não no seu 3º ano. Já que no 3º ano, a gente imaginaria que o menino pronto para a NFL estaria decolando. E que não foi bem o caso, né? A gente vai aguardar comendo pipoquinha para saber o que vai acontecer com o Will Levis. Mas o menino não tá feliz não, tá? O que os torcedores do Titans acham sobre isso? Se tiver algum torcedor do Titans aí, comenta pra gente aqui, que a gente tá curiosa pra saber. Onde vivem? O que vocês comem? Não, brincadeira. A gente só quer saber o que vocês acham do Will Levis mesmo. Comenta pra gente aqui sobre o caso do Will Levis, pra gente poder debater sobre isso com vocês e entre a gente também. Próxima notícia. Ainda vamos, pra mim, no tom de piada. Peço perdão aos envolvidos. Você tá piadista hoje, né? Ah, não tá tendo como. A nossa pauta hoje tá maravilhosa para piadas. Justin Fields está animadíssimo com o New York Jets e disse que o céu é o limite para o time. Meu Deus do céu. Gente, são tantos equívocos. Nossa. São tantos equívocos numa única fase. Ele pode achar que ele é a mudança? Pode. Ele vai ser a mudança de verdade? Nunca saberemos. A gente sabe que o problema do Jets é muito mais embaixo. Sem dúvida. Mas quarterback não deixa de ser um problema. Aliás, a última vez que o Jets conseguiu, por exemplo, 4.000 jardas numa temporada foi em 1976 e o QB era o Joey Namath. Então, assim, tá precisando de um up de QB? Tá. Esse QB vai ser o Justin Fields? Não. Eu ia falar que não, mas eu ia... Não sei, eu ia achar meio grosseiro se eu fizesse isso. Não vai ser. Mas no que ele apresentou até hoje, fica difícil de falar que sim. Então, baseado em fatos reais, como dizem por aí, na minha opinião, não. Justino Campos no Jets. A gente vai assistir com vocês. Nossa essa presepada. Senhora, misericórdia. Piadas à parte, que até agora demos risada, pistolamos, mas agora a gente tem um assunto, sério para falar. Simplesmente, Joe Harbaugh comentou que foi uma decisão difícil. E a palavra dele, para ser mais exata, foi complexa. Sobre cortar ou não cortar Justin Tucker do Baltimore Ravens. Eu queria saber o que tem de tão complexo no ponto de você cortar esse cara, porque aí a gente vai o quê? Vai de Cleveland Browns, onde ficou mantendo o Watson ali. Cara, a gente tem... Não só manteve o Watson, como manteve o Watson pagando ele muito bem. Pagando ele um absurdo pra não fazer nada. E aí a gente chega em Justin Tucker, que era considerado um dos melhores kickers da liga ano passado, que começou a ter ali um declive. Mas vamos lá. Você tem denúncia de 8 spas ao redor de Baltimore, onde 16 mulheres fazem acusações de assédio sexual contra Justin Tucker. Eu queria saber
o que tem de tão complexo pra você tirar o cara desse time? Porque pra mim não faz sentido. Não é porque ele é bonitinho, não é porque é fofinho, não é porque canta ópera que você vai deixar um abusador ali. E nem porque ele é muito bom no que ele faz. Até porque nesse momento já nem é tão bom assim. Exato. O fato dele ser muito bom no que ele faz não torna ele menos abusador. E já não é mais tão bom assim. Na Exato. última temporada, Justin Tucker estava muito longe de ser o que a gente era acostumado. Então, assim, na minha humilde opinião, não tem nada de complexo no momento de você cortar um jogador desse do seu vestiário. Na minha humilde opinião, também não. E continuando, a gente vai, aproveitando que a gente já falou de Cleveland Browns aqui agora há pouco, mas a gente vai falar da posição de QB sem envolver o inominável, né? Nossa, graças a Deus, né? Bom, que a gente sabe que o Browns tá com QB saindo pelo ladrão, não é novidade. Comentamos sobre isso no primeiro vídeo do canal, inclusive, se você não viu, corre lá pra ver. Exatamente. O time tá com aproximadamente 77 QBs no seu roster. Não, brincadeira, são 4. Mas, ainda assim, é muito QB pro que a gente é acostumado. Afinal, na hora do corte do roster, ficam 2, 3 no máximo. Mas isso não é o que mais surpreende, meus amigos. O que tá deixando a gente chocada essa semana é que de todos os QBs do roster do Cleveland Browns, quem mais tá se destacando é ele, Kenny Pickett. Toma essa. Olha, o bingo de 2025 tá me surpreendendo muito, porque definitivamente Kenny Pickett sendo o melhor QB do Browns não tava na lista do bingo desse ano. Na verdade, no nosso bingo não tava nenhum dos 4. Exato. Mas assim, Kenny Pickett foi realmente uma surpresa. E aparentemente vai continuar sendo, né? Agora vamos pra fofoca da semana? Ai, adoro fofoca. Agora a gente quer a notícia que foi o que causou aqui no Bastidores do Duas na Linha. Porque vocês que conhecem a gente sabem que a gente adora um bafafá. Um kikiki, como diria nossa querida Thalita. Na verdade, quem não gosta de fofoca tá morto por dentro. Exato. E o bafafá dessa semana foi o quê? Stephon Diggs. Sim, Stephon Diggs, do Patriots agora. Foi filmado e o vídeo vazou durante essa semana. O bofe tava rodeado de mulheres e com um pacotinho muito do duvidoso na mão. Bota muito do duvidoso nisso na mão. Muito duvidoso. O Patriots já logo saiu na frente e falou que ia lidar internamente por isso, tá? Que eles não iam fazer bafafá na mídia e que tudo seria tratado internamente no time. Mas o que a gente aqui quer saber é o que a Cardi B vai fazer se esse homem traiu ela. Pra quem não sabe, pra quem não conhece Cardi B, esta mulher é um demônio. A mulher é o cão. Ela é um demônio quando se trata de homem. Então, se por acaso ele não conseguir sair pela tangente com a Cardi B sobre esse assunto de traição, eu garanto pra vocês, e eu garanto que ele vai se dar muito pior na mão da Cardi B do que dentro dos Patriots. Isso eu garanto pra vocês. O Kraft não vai fazer nem um terço do que a Cardi B vai fazer com ele. Não vai. A gente tá aqui com a pipoca pronta. Tô. Pra acompanhar essa fofoca. Inclusive, no próximo vídeo, a gente pode bem fazer uma pipoca pra gente comer. Justíssimo. Continuando em fofoca, como a própria Mia disse, tivemos aí uma atualização daquele caso do Caleb Williams. Que a gente falou no primeiro vídeo. Que exatamente. Deu todo aquele bafafá, que o pai dele falou que os QBs iam pro Bears pra morrer e que ele não queria ser draftado de jeito nenhum. Pois muito que bem, a Margarida se pronunciou. Ele falou que ele está muito contente aonde ele está, do jeito que ele está, com os companheiros de equipe que ele tem, e que não era pra ter acontecido esse bafafá todo do jeito que aconteceu. Chocada! A gente ainda comentou e falou como é que vai estar o clima
Pois é. Pra entrar em campo com o Caleb Williams. De acordo com o Caleb Williams, tá tudo maravilhoso, ele ama estar no Bears, ama os companheiros de equipe, que nada disso devia ter acontecido agora e que eles estão focados no presente, estão focados no agora. E a gente acredita. Eu ia falar, e será que é verdade? Eu acho que não. Eu não queria esse bestiário. Nem eu. Mas vamos continuando, e agora não é mais fofoca, vamos voltar de assuntos mais sérios. Vamos falar de Mike Evans, que diz que seguiu no Buccaneers porque tinha Baker Mayfield. Posso falar? Eu gosto muito dessa dupla, tá? Olha, eu acredito, porque primeiro, não vejo Mike Evans saindo do Tampa, Eu também não. tá? Ele fez toda a história dele ali e etc. Óbvio. O Baker Mayfield, olha, gente, deixando bem claro aqui, Baker Mayfield tá muito longe de Tom Brady para ganhar um Super Bowl. Sim. Porém, menino padeiro consegue manter o Buccaneers um time competitivo, De fato. principalmente devido à divisão que está, Sim. onde você tem Atlanta Falcons, onde você tem um New Orleans Saints morto. Então, assim, ali Baker Mayfield consegue manter ainda um Tampa Bay competitivo. Eu entendo, mas não acho que foi por isso que Mike Evans ficou ali, tá? Eu também acho que não. Mas, falando de Baker Mayfield, eu sou muito suspeita porque eu gosto muito dele. Eu sempre gostei muito dele. Eu acho ele um quarterback muito bom. Então, assim, top prateleira? Não. Acho muito bom, um pouquinho demais. Ele é um quarterback do arroz e feijão. Mas ele é um arroz e feijão que funciona, que dá certo. Então, eu concordo que dê certo. Até o wild card. Ah, sim. No máximo um sim. divisional round. Sem dúvida. Você não vai ver um time com Baker Mayfield à frente sendo campeão do Super Bowl. Não tão cedo, pelo menos. E, continuando nas notícias, finalmente nosso Green Bay Packers ofereceu uma reestruturação de contrato para o maior brasileiro desse time, Jair Alexander, nosso Jairinho Alexandre. Exato. E a gente não podia estar mais feliz porque amamos o nosso trash talker. De acordo com o Luiz Felipe Sassini, ele não é Relevante. relevante para o time. A gente discorda. Eu discordo veementemente disso, inclusive. Aliás, Jairinho Alexander é muito relevante nos nossos corações. Sem sombra de dúvidas. A cena dele entrando com a bandeira do Brasil no jogo da NFL, no primeiro São Paulo game que teve aqui. Meus amigos, Jair Alexander chegando no Lambeau Field com uma camisa do Corinthians. Sim, É tudo que eu tenho pra dizer. sim. Por favor, deixem o nosso menino brasileiro no Green Bay. Mas aí o Packers tem um problema, né? Chama Que é o cap. salarial. Exato. O contrato de Jair Alexander inclui aproximadamente 16 milhões no ano que vem. Exato. E a gente tá com um cap salarial bem reduzido, de Curto. 28 milhões. Exato. Então, a reestruturação é necessária. E a gente aqui fica na torcida para que nosso menino fique. Mas ainda há aí a opção dele ir jogar em outra franquia. E vale a pena dizer que ele ainda não aceitou essa reestruturação. Vai jogar no Chargers e vem pro Brasil de novo. Foi proposta a reestruturação, mas nem ele, nem o agente dele ainda aceitaram isso. Então a gente ainda não sabe que fim vai ter, mas a gente espera que ele aceite a reestruturação de contrato, sim. Bom, a gente fica aguardando a resposta. Assim que a gente tiver o que Jair Alexandre decidiu, a gente traz para aqui. vocês as atualizações. Sem dúvidas. E eu queria muito que ele ficasse. Eu gosto muito do nosso também. menino Trash Talker. Eu acho que ele ainda tem muita lenha pra queimar. Tem. E eu acho que ele faz muita diferença na nossa defesa. É só ele parar de se lesionar, né? Aí... Alô, NFL, contrate a nossa fisioterapeuta Fabi Vinco e ela vai resolver o problema. Eu juro que eu dou um jeito. E falando em lesão, tivemos um lesionado já essa temporada. Aliás, um lesionado de uma família de lesionados. Exato. Joey Bosa. Ele teve uma lesão na panturrilha. Atenção, gente, em junho. Exato. O que esperar desta temporada, não é mesmo? Bom, reza a lenda que ele volta pro training camp.
Então, esperamos que sim, eu imagino que sim, porque ele teve uma lesão muscular, aparentemente não tão grave. Então, sim, aparentemente ele volta pro training camp. Mas, gente, 1º de junho já tem um lesionado. Ele se lesionou essa semana, na última semana de maio. Bom, e o Joey também. Bom, o Joey não vai ser o primeiro, porque o Nick também adora uma lesão. Sim. E, gente, que família bichada pra lesão. Pra se lesionar, exatamente. Tá quase ali com os Watt. E falando em Watt, vamos falar de Pittsburgh Steelers, porque aqui a gente volta pro modo piada. Até porque com a notícia dessa é difícil falar sério. A gente queria muito falar sério, mas não vai dar, mas a notícia é séria. O Pittsburgh Steelers está entre, neste momento, Kirk Cousins e Aaron Rodgers. Sim, parece não piada, é mas não é. 2025, o Pittsburgh Steelers está tendo problemas para fechar com o Aaron Rodgers ou com o Kirk Cousins, que, gente, os dois já estão no momento de declínio da carreira. Pelo amor de Deus, o Cousins nem apareceu em Dallas, ou eu. O Cousins nem apareceu no Atlanta esse ano. E além de tudo isso, nessa última semana de maio, houveram rumores aí de aposentadoria de Aaron Rodgers. Aguardamos muito. Né? Aliás, se ele tivesse aposentado ali em 2021, tinha ficado top. Saiu, inclusive, um burburinho aí de que ele ia assinar um contrato de 1 dia pra se aposentar como um Packer. Faria muito sentido. Afinal, Sem a dúvida. carreira dele e o Super Bowl que ele ganhou, os MVPs foram todos em Green Bay. Mas assim, o Steelers tentando resolver entre Aaron Rodgers e Kirk Cousins. Dentre esses dois, independente, a única certeza que a gente tem É a ayahuasca. não é que o droga, Mike Tomlin vai conseguir fazer alguma coisa. Ah, não vai, ele não conseguiu com o Russell Wilson. Ah, não sei. E o Russell Wilson, nem o ayahuasca na cabeça tinha. Eu acho que pra decidir, tinha que botar o Pat McAfee ali e botar os dois pra fazer uma entrevista e quem se saísse melhor ficava com a vaga. Mas, gente, tirando as piadas e tudo mais, o nosso giro de notícias da NFL fica por aqui. E a gente vai falar agora de NBA. Porque, meus amigos, tá pegando fogo. Tá. Temos finalmente as finais definidas. OKC e Pacers estão nas finais da NBA esse ano. Questão de informação. A gente, quando estava estudando para fazer essa pauta, foi atrás. Antes de 2025, OKC e Pacers só tinham chego nas finais da NBA uma única vez. E ambos perderam para o time que estavam enfrentando. Então, teremos um campeão inédito na NBA. Não, e com certeza vai ser muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Sim. Porque são dois mercados diferenciados. A gente tem o Pequenos. mercado de OKC, o mercado ali de Indiana. São dois mercados pequenos. Então, assim, a gente tá doida pra ver. Eu aguardo muito essa final, inclusive. Vai ser Só muito queria legal. deixar aqui que o Knicks continuou prometendo. Como disse nosso amigo Gabrielzinho do Hail Mary, Knicks in 9. Knicks em 9, eu ainda acredito. Um beijo, Gabrielzinho, porque é só assim mesmo. Exatamente. Sem condições, gente. Mas assim, aqui no nosso bafafazinho interno, nossa aposta nesse momento é Thunders. É OKC. A gente acha que o time foi muito mais consistente durante a temporada, teve a melhor campanha da NBA e as apostas no mercado estão lá em cima. E não só isso. Pacers sofreu pra fechar essa série. Não era pra ter sofrido desse jeito não ontem, tá? A gente gravando no domingo, ontem, sábado, o último jogo, não era pra ter sofrido desse jeito não. E com o Knicks, que poderia ter entregue muito mais do que entregou. Só prometeu, inclusive. Exato. Poderia ter entregue muito mais do que entregou. E o Pacers, mesmo assim, acabou dando uma sofrida ali. Então... o Pacers vai chegar como zebra, S de 4 do leste, mas dessa vez não vai dar, não. A nossa aposta é em OKC. Se a gente tiver errado, daqui 2 semanas a gente faz um vídeo mordendo a língua. Ou aqui, de blusinha branca,
Pedindo desculpas. Falando que quem me conhece conhece a gente sabe, e é isso. E a novidade mais legal dessas finais da NBA é que nesse ano a gente vai ter as finais abertas na Band. Tudo isso vai movimentar, com certeza, Sem dúvida. todo esse mercado. Então a gente vai ter na TV aberta, com a Band, com narração do Rômulo, né? Sim. Que vai ser a narração do Amazon. E, gente, vai ser muito legal. Além da gente ter as tradicionais transmissões dos jogos na NBA House, que inclusive começa semana que vem. O primeiro jogo da final é na quinta-feira, agora. E os 2 primeiros jogos vão ser em Oklahoma. Ou seja, o OKC vai jogar os 2 primeiros jogos da série das finais em casa. Isso pode dar uma baita diferença no final do placar. Ah, com certeza. Até porque, desde o começo, aparentemente a série tá sorrindo pro Thunder. Sem dúvida. Será que o Thunder vai levar a Larry pra casa? OKC em 4, 5? 5. OKC em 5? OKC em 7? Eu fecho o OKC em 4. Bom, a gente fica aqui. Essa é a nossa aposta. A gente fica aqui esperando o Fabi já apostando. E ó, deixa aqui um recado pra vocês. Se vocês encontrarem a gente na NBA House, vem dar um alô. Vem falar com a gente vai estar lá aproveitando o evento, trabalhando, mas a gente também quer encontrar vocês, então, por favor, venham falar com a gente. E a grande novidade desse vídeo de hoje é que a gente trouxe um pouquinho de NHL também. Até porque esporte é uma coisa que a gente gosta muito. Então, como a NHL chegou em sua fase final também, estamos aqui para falar sobre Panthers e Oilers. Vamos falar de Stanley Cup. Final repetida do ano passado. Realmente, né? A gente tem novamente Florida Panthers, o que hoje eu até brinquei, que é até engraçado ver os times da Florida arrasando bem. Arrasando no hockey, como o Panthers, como a gente viu uns anos atrás, o Tampa. Sim. Então, acho no mínimo divertido. Mas temos aí uma final repetida. E esse ano, quem leva? Então, ambos os times foram seed 3 nas suas respectivas conferências. Então, tá ali meio que equilibrado. Na minha opinião, tá mais do que na hora do que o McDavid ganhar uma Stanley Cup. E acho que assim, tem que voltar pro Canadá a taça, né? Eu também acho. Até porque, gente, os canadenses batem no peito e falam que o hockey nasceu ali, mas a taça do hockey não vai pra lá faz mais de 30 anos. Exato. Ó a alfinetada. Presta atenção Foi aí. só um comentário, adoro o Canadá. Vai que precisa. Precisa de um visto, alguma coisa? A gente nunca sabe. E falando sobre as finais, o primeiro jogo vai ser na quarta-feira. Então, para quem gosta de esportes americanos, /canadenses, no caso do hockey, essa semana vai estar recheada. Porque na quarta-feira teremos Stanley Cup e na quinta-feira o primeiro jogo das finais da NBA. Inclusive, o primeiro jogo da Stanley Cup vai ser televisionado pela ESPN. A gente vai ter o nosso querido amigo pessoal, Matheus Pinheiro, narrando. Sim. Os comentários do Thiago Simões. E vai ser incrível. E para quem adora acompanhar esportes americanos, a Stanley Cup é uma delícia. E agora me fala uma coisa. Você acha que o Florida Panthers vem pro back-to-back? Cara, não sei. Não dá pra ter certeza, porque hockey é uma coisa que tudo pode acontecer, inclusive a porradaria no meio do jogo, que a gente adora. A gente adora. Mas não dá pra ter certeza. 2 minutinhos de porrada honesta. Eu gostaria que sim, tá? Você queria o back-to-back? Eu gostaria que sim. Ah, eu já queria que voltasse pro Canadá. Eu gostaria que o Florida Panthers fizesse um back-to-back e que a gente visse aí no próximo ano o que fosse acontecer. Mas não dá pra afirmar isso com 100% de certeza. Ah, é difícil realmente falar. E eu tô torcendo de verdade pra voltar pro Canadá. O Connor McDavid é um jogador fenomenal e ele merece esse título. Então, diferente de tudo que vocês já viram nesse vídeo agora, temos aqui uma divergência de opiniões.
Acontece. Acontece. E a gente vai ter aqui também uma variedade de esportes. Bobeia não, pra você ver se a gente não fala de 20 milionários correndo numa pista. Que a gente gosta muito, inclusive. É isso! Ficamos aqui no vídeo dessa semana. Um beijo! Siga a gente no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e acompanha tudo que rola aqui no Duas na Linhas. Comenta aqui o que vocês acham, o que vai acontecer na NBA, na NHL e também das fofocas de bastidores aí que a gente trouxe da NFL. Até porque semana. a semana de fofoca foi bem boa. Foi boa. Além das notícias necessárias, a semana de fofoca foi 10 de 10 e Foi. confesso que a gente tá doida pra saber o que a Cardi B vai fazer. Eu tô só por essa fofoca mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!